Desde criança, sempre tive uma profunda conexão com a fé islâmica e tudo o que ela representava. Minha família era extremamente religiosa, frequentávamos a mesquita todas as semanas sem exceção. Meu primo, inclusive, era sheik, uma figura de grande respeito na comunidade. A devoção ao profeta Muhammad era parte essencial da minha vida, algo que eu carregava com orgulho e paixão. Mas houve um momento em que tudo pareceu desabar. Foi como se eu estivesse sendo sugado por um buraco negro, caindo em um vazio sem fim, tão rápido que o vento cortava meu rosto e me deixava sem ar. Era uma escuridão tão intensa que tudo ao redor parecia amplificado 1000 vezes, os sons, as sensações, até mesmo os pensamentos chegavam de forma instantânea e avassaladora. Imagine uma noite sem estrelas, multiplicada por 1 milhão. Era assim que eu me sentia, mergulhado naquela escuridão absoluta, esperando o momento em que acordaria, como acontece nos sonhos de queda. Só que, dessa vez, não houve despertar. Foi então que uma voz interior, clara e inconfundível, me disse: "Você está indo embora. Você morreu." O grito que saiu de mim foi tão poderoso que, se estivesse vivo, teria estilhaçado todas as janelas da casa. Minha voz ecoava com uma intensidade sobrenatural. Comecei a recitar o Shahada, a declaração de fé islâmica, desesperadamente, repetindo sem parar: "Não há divindade além de Allah, Muhammad é seu mensageiro." Mas algo dentro de mim me impulsionava a ir além, a buscar uma saída. A sensação de desespero era pior do que qualquer descrição do inferno que eu já tivesse ouvido. De repente, uma luz branca e brilhante surgiu ao meu redor, movendo-se com uma velocidade impressionante. No mesmo instante, reconheci que se tratava de um ser divino, meu anjo da guarda. Ele gritava em meus ouvidos, alternando entre um e outro, com uma urgência desesperadora: "Amir, você precisa me ouvir. Ele ainda pode te ouvir. Peça para Jesus entrar no seu coração e te salvar. Faça isso agora, antes que sua alma deixe seu corpo. Rápido, ele é o único que pode te salvar." Hoje, estou aqui para compartilhar essa jornada extraordinária. Fui criado no islamismo e, aos 12 anos, tive um encontro que mudaria minha vida para sempre. Jesus apareceu para mim. Anos depois, vivenciei uma experiência de quase morte, e aquela mesma figura familiar voltou a se manifestar. Essa é a história de como passei de uma fé profundamente enraizada no islamismo para um relacionamento pessoal com Jesus. Uma transformação que, apesar de dolorosa e desafiadora, foi guiada por algo maior do que eu. Vamos voltar ao início, quando eu tinha apenas 12 anos. Eu dividia o quarto com meu irmão, Bila. Meu colchão ficava encostado na parede, enquanto o dele estava em um espaço mais aberto, perto do guarda-roupa. Nunca gostei da posição da cama dele, mas, numa noite qualquer, sem nenhum motivo aparente, decidi pedir para trocarmos. Ele ficou surpreso, afinal, eu nunca havia demonstrado interesse em dormir ali. Até eu me questionei: por que estava fazendo aquilo? Mas acabamos trocando de lugar. Enquanto dormia, ouvi meu nome ser chamado 2 vezes. Abri os olhos, e no mesmo instante, pulei da cama. Meu corpo ficou paralisado, como se estivesse congelado, mas meus olhos podiam se mover livremente. O quarto estava iluminado por uma luz suave, semelhante à chama de uma vela, que criava uma atmosfera tranquila e acolhedora. Olhando de relance, vi o chão e percebi que meus pés não o tocavam. Foi então que senti uma espécie de choque elétrico percorrer meu corpo, e comecei a flutuar. Quando ultrapassei a altura do colchão, pude vê-lo com clareza. Ele estava ali, movendo a mão no ar, e meu corpo acompanhava cada gesto seu, como se estivesse sendo guiado por um fio invisível. Depois, com um movimento suave, ele me fez sentar. A primeira coisa que disse foi: "Não tenha medo." Em seguida, perguntou: "Você sabe quem eu sou?" Sem pensar, a resposta brotou de mim: "Jesus." Não houve palavras, apenas uma comunicação direta entre nossas mentes, como se nossos pensamentos se entrelaçassem. Ao ouvir minha resposta, senti uma alegria imensa emanar dele, como se meu reconhecimento tivesse enchido de felicidade. Ele era feito de luz, mas não uma luz comum, como a do sol ou de uma lâmpada. Era algo indescritível, uma luminosidade pura e única, que permitia que eu enxergasse através dele.
Enquanto conversávamos, pude ver meu irmão se mexendo na cama, o que me fez perceber que aquilo era real. Ele falou muitas coisas, mas não me lembro de tudo. E não quero inventar nada. Tudo o que compartilho aqui é a mais pura verdade, sem exageros ou distorções. Deus é minha testemunha. Sei que muitas pessoas, especialmente meus irmãos e irmãs muçulmanos, podem se sentir magoadas ou até mesmo ofendidas com essa história. Recebo mensagens acusando-me de traição, de ser um falso muçulmano, de envergonhar a família. Entendo perfeitamente, porque já fui assim. Eu mesmo já ridicularizei quem falava de Jesus, questionando como alguém podia acreditar naquilo. Mas a verdade é que eu estive lá, vivi aquilo. Não posso ficar bravo com quem duvida, porque eu também duvidaria no lugar deles. O que importa é que eu sei o que vi e senti. Na época, não contei a ninguém. Primeiro, porque fiquei apavorado. Depois, porque era muçulmano e amava minha fé, meu profeta, minha comunidade. Sabia que meus pais não entenderiam e temia ser punido ou causar problemas. Guardei tudo dentro de mim por anos, mas a voz de Jesus nunca deixou de ecoar em meu coração, pedindo para que eu o lembrasse. Muitas vezes, orei e me perguntei por que ele havia me feito trocar de cama naquela noite. Por que não apareceu enquanto eu dormia no meu próprio colchão? A resposta só veio depois que aceitei sua presença em minha vida. Se ele tivesse se manifestado enquanto eu estava encostado na parede, eu teria entrado em pânico, batido na parede e acordado toda a casa. Por isso, ele me fez trocar de lugar com meu irmão, para que eu tivesse espaço para reagir, para pular da cama sem me machucar. Anos se passaram desde aquele encontro, e só agora entendo o cuidado e a sabedoria por trás de cada detalhe. Durante todos aqueles anos, eu me orgulhava profundamente de ser muçulmano. Amava cada aspecto da minha fé, a disciplina, a conexão com Deus, a comunidade. Era algo que carregava com convicção, a ponto de as pessoas me perguntarem: por que você não é cristão? Você foi criado no Ocidente, cercado de influências cristãs. Como se o lugar onde eu nasci determinasse minha crença. Mas a verdade é que eu cresci em Dearborn, Michigan, a maior comunidade muçulmana dos Estados Unidos. Para mim, era como viver no Oriente Médio. Minha família frequentava a mesquita toda semana, meus primos eram estudiosos do Islã, meu primo até era sheik. E minha mãe? Ela era a personificação da devoção. Não havia dúvida em mim, o Islã era a verdade absoluta. Claro, algumas pessoas se afastaram quando me aproximei ainda mais da fé. Mas as que ficaram, as que Deus colocou no meu caminho, foram bênçãos que eu nem consigo descrever. O amor, a irmandade, a sensação de pertencimento, era algo que transcendia qualquer explicação. E eu defendia minha religião com unhas e dentes. Não por obrigação, mas por paixão. Tinha até uma tatuagem islâmica, Allahu Akbar, para mostrar que não era um muçulmano de fachada. Mesmo sabendo que tatuagens são proibidas no Islã, eu a usava como um símbolo de resistência. Se um cristão me questionasse, eu já estava pronto para o debate. Vamos lá, me prove que estou errado, eu pensava. Afinal, para mim, o cristianismo era só uma distração, uma religião fácil, onde as pessoas viviam como queriam e depois pediam perdão. Ah, Deus perdoa tudo, eu zombava. Que conveniente. E tinha meu tio. Nos anos 80, ele se converteu ao cristianismo e foi embora da família. Quando voltava para visitar, ninguém falava com ele. Nós o evitávamos, fazíamos piadas pelas costas. Eu, então, fazia questão de procurá-lo só para discutir. Como você pôde abandonar Alá? Como pôde cometer shirk, associar parceiros a Deus, o maior pecado do Islã? Eu o confrontava sem piedade. Você trocou a verdade pelo engano. Como pode acreditar que um homem, Jesus, é Deus? Isso é blasfêmia. Ele só respondia com calma: Jesus me salvou. Não foi minha esposa, não foi minha família. Foi ele. E eu ria. Isso não faz sentido. Não há como alguém ser salvo só por acreditar em um homem. O Islã é perfeito: 5 orações por dia, o jejum, a caridade, a modéstia das nossas mulheres, o hijab. Como você pôde abandonar tudo isso?
No fundo, eu tinha certeza absoluta. Com todo o meu ser, eu sabia que o Islã era o caminho certo e que todos os outros estavam perdidos. Até que chegou o dia 1º de fevereiro de 2020. Naquele momento, tudo mudou. E, olhando para trás, não posso deixar de pensar em Paulo, o perseguidor de cristãos que se tornou um dos maiores apóstolos. Assim como ele, eu era o último que alguém imaginaria se convertendo. Não estou aqui para convencer ninguém. Não é meu papel. O Espírito Santo é quem convence. Eu só tenho uma dívida com Jesus, contar minha história, porque cada respiração que dou pertence a Ele. Não gosto de falar sobre isso. Sempre tive medo de ser ridicularizado, de ouvir "você está inventando, é loucura". Mas a verdade é que não estou exagerando. Não estou mentindo. O que vivi foi real, tão real que, se outra pessoa tivesse passado pelo mesmo, teria se rendido na hora. Mas eu? Eu era o muçulmano mais devoto, mais radical, mais convicto. E mesmo assim, Deus me alcançou. Porque, no fim das contas, Ele pode quebrar qualquer barreira. Qualquer uma. Agora, sobre o que aconteceu em 2020. Essa é a parte mais difícil de contar. Durante anos, eu ignorei Jesus. Mesmo depois daquele encontro aos 12 anos, eu o empurrei para o fundo da minha mente. Até que, finalmente, ele me fez encarar a realidade. Eu estava entre a vida e a morte, caindo em um abismo espiritual. Não era um sonho. Era real, mais real do que qualquer coisa que já tinha vivido. Eu caí em velocidade absurda, e o vento arrancava meu fôlego. Não conseguia respirar. Tudo ao meu redor estava amplificado, os sons, as sensações, até a escuridão. Não era um preto comum, como o de uma camiseta. Era um preto profundo, multiplicado por 1.000.000, como se alguém me tivesse jogado de um avião no meio de um deserto, em uma noite sem lua. E então, minha alma falou comigo. Não com palavras, mas com uma certeza absoluta. Você está morto. Naquele instante, eu soube que não havia escapatória. E, em desespero, gritei a shahada, a declaração de fé islâmica. Em árabe, primeiro, porque era a única coisa que fazia sentido naquele momento. E gritei tão alto que, se estivesse vivo, teria estourado os tímpanos de todos na casa. Porque ali, no mundo espiritual, tudo era intensificado, a voz, a dor, o medo. Mas algo aconteceu. Algo que eu nunca poderia ter imaginado. Ever felt that sensation of queda livre, quando o estômago sobe até a garganta e o mundo ao redor se dissolve em um borrão de velocidade. Era exatamente assim, só que sem fim. Não havia chão, não havia paredes, apenas aquele vazio escuro que me puxava cada vez mais fundo, como se o próprio universo tivesse se aberto para me engolir. E eu gritava, gritava até sentir a garganta em carne viva, mas o som não saía. Ou melhor, saía, mas não como um grito humano, era algo mais profundo, mais primitivo, como se cada sílaba da charrada rasgasse o tecido da realidade. Allah. Allah. La ilaha illallah. Nada. Nenhuma resposta. Nenhum eco. Apenas o silêncio que se estendia como uma lâmina, cortando qualquer esperança de que alguém, ou alguém, estivesse ouvindo. E então, quando a desesperança já tinha se enraizado tão fundo que eu não conseguia mais distinguir onde terminava o medo e começava a aceitação, algo mudou. Não foi um som. Não foi uma luz. Foi uma presença. Algo se moveu ao meu redor, como se o próprio ar tivesse se tornado sólido, pressionando minha alma de todos os lados. E então, aquela voz. Não era humana. Não era divina. Era as duas coisas e nenhuma ao mesmo tempo, um sussurro que estremecia os ossos e um trovão que sacudia o peito. Uma voz que carregava o peso de 1000 anos e a urgência de um segundo. Ele ainda pode ouvir você. Eu não entendia. Como assim, ele? Quem era ele? Eu tinha gritado por Allah até não ter mais voz, até sentir que meus pulmões espirituais iam se romper. E agora essa coisa falava de Jesus? Você precisa chamar Jesus. Agora. Antes que sua alma deixe seu corpo. Jesus?
O mesmo Jesus que, para mim, era apenas um profeta entre outros? O mesmo que, no Islã, era reverenciado, mas não adorado? O mesmo que, segundo a tradição, não tinha sido crucificado, mas elevado aos céus por Deus? Como era possível que ele fosse a resposta? Mas a voz não me dava tempo para duvidar. Ela se repetia, insistente, desesperada, como se cada segundo fosse uma eternidade prestes a se fechar. Uri! Uri! Ele é o único que pode te salvar. E então, eu vi. Não com os olhos, porque eu não tinha mais olhos, ou pelo menos não os que conhecia. Vi com algo além da visão, algo que captava não formas, mas verdades. Um portal se abriu abaixo de mim, não como uma porta, mas como um rasgo no tecido do que eu pensava ser o além. E naquele rasgo, havia algo, esperando. Não era o fogo do inferno, não era o vazio do esquecimento. Era uma luz. Não a luz ofuscante de Deus, como eu imaginava, mas uma luz que conhecia o meu nome. E então, eu gritei. Não foi um grito de medo. Foi um grito de rendição. Jesus, entra no meu coração e me salva. E no instante em que as palavras deixaram meus lábios, ou o que quer que eu tivesse no lugar deles, o mundo explodiu. Não foi um trovão. Foi o trovão. Aquele que não vem do céu, mas é o céu se partindo. Um estrondo que sacudiu não só o espaço ao meu redor, mas o próprio tempo, como se cada átomo do universo tivesse sido atingido por um martelo cósmico. E então, de repente, eu estava de volta. De volta ao meu corpo. A dor foi imediata. Não a dor espiritual, mas a física, como se cada músculo, cada osso, cada nervo tivesse sido espremido e depois solto de uma vez. Eu me sentei na cama com um sobressalto, o suor escorrendo pelo rosto, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Minha esposa acordou assustada, os olhos arregalados no escuro. Stephen? A voz dela era um fio de preocupação. Você teve um pesadelo. Mas eu não conseguia falar. Não ainda. Porque eu sabia. Sabia que não tinha sido um sonho. Sabia que algo tinha mudado dentro de mim, algo tão profundo que eu ainda não conseguia nomear. E então, as palavras saíram, trêmulas, quase incrédulas. Jesus me salvou. Ela me olhou como se eu tivesse enlouquecido. E talvez eu tivesse. Porque, naquele momento, eu também não acreditava em mim mesmo. Amor, foi só um sonho, ela disse, acariciando meu braço. Volta a dormir. Mas eu não consegui. Não naquela noite. Fiquei ali, sentado, tentando entender o que tinha acontecido. Minhas mãos tremiam. Meu peito doía. E, acima de tudo, havia uma certeza que queimava mais do que qualquer dúvida. Ela não tinha me ouvido. Mas Jesus, sim. E isso mudava tudo. No dia seguinte, acordei com o corpo dolorido, como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Mas a dor física era nada comparada à tempestade dentro de mim. Enquanto me arrumava para o trabalho, as lágrimas não paravam de cair. Eu não sabia o que fazer. Não sabia no que acreditar. Então, fiz a única coisa que fazia sentido, decidi reler o Alcorão. Porque, no Islã, aprendemos que o demônio pode enganar, pode se disfarçar, pode plantar dúvidas. E talvez, tudo aquilo não tivesse passado de uma ilusão, um truque da minha mente no limiar da morte. Mas então, outra voz falou dentro de mim. Não há do anjo. Não há de Jesus. Mas a minha voz, só que mais clara, mais firme do que nunca, você gritou por Allah. Gritou a charrada. Gritou o nome dele até não ter mais voz. E ele não respondeu. Mas Jesus. Jesus te ouviu com um único chamado. E foi aí que eu entendi. Não era uma questão de fé. Não era uma questão de religião. Era uma questão de verdade. E a verdade, por mais que doesse, era que eu tinha sido salvo por alguém que eu nem sequer considerava como Salvador. No caminho para o trabalho, chorei como uma criança. Não de tristeza. Não de medo.
mas de algo que eu não sabia nomear, algo que se parecia com gratidão, mas era maior do que isso. Maior do que qualquer palavra que eu conhecia. E então, uma pergunta começou a ecoar na minha mente, insistente, como a voz do anjo: e se tudo o que você acreditava não era o suficiente? E então veio a queda. Não como nos sonhos, onde o corpo se encolhe e o estômago embrulha, não. Era uma queda sem velocidade, sem vento, sem o peso do medo. Era como se o tempo tivesse se desfeito em pedaços, e cada pedaço durasse uma eternidade. Eu caía, mas não havia chão. Eu sentia, mas não havia dor. Era tudo e nada ao mesmo tempo, como se minha alma estivesse sendo puxada por fios invisíveis, e cada fio dissesse uma coisa diferente. Ele é o único que pode te salvar. A voz do anjo não gritava. Ela não precisava. Estava dentro de mim, como se sempre tivesse estado ali, esperando que eu parasse de lutar para ouvi-la. E mesmo assim, mesmo naquele instante em que tudo era claro, eu ainda resistia. Como pode ser, pensava. Como pode ser que tudo o que eu aprendi, tudo o que eu defendi, tudo o que eu amei, esteja errado? Porque eu não queria que fosse verdade. Não queria admitir que, por anos, eu havia construído minha vida em cima de algo que, naquele momento, desmoronava como areia entre os dedos. Eu era muçulmano. Eu rezava 5 vezes ao dia. Eu jejuava no Ramadã. Eu acreditava que Jesus não havia sido crucificado, que Alá havia colocado outro em seu lugar. Eu acreditava que o Alcorão era a palavra final, a verdade absoluta. E agora, ali, no meio daquela queda sem fim, eu via tudo de outra forma, como se alguém tivesse acendido uma luz em um quarto escuro e, de repente, eu enxergasse cada detalhe que antes ignorava. Quando voltei a ler o Alcorão, foi como se as palavras tivessem mudado. Não eram mais as mesmas. Antes, eu lia com os olhos fechados, repetindo o que me haviam ensinado. Agora, eu lia com os olhos abertos de verdade, e cada versículo parecia apontar para algo além. Para alguém além. E então veio a Bíblia. Eu nunca a havia lido antes, não de verdade. Mas quando comecei, foi como se cada página falasse diretamente comigo. Sonhos começaram a vir, sonhos vívidos, sonhos que não pareciam meus. Em um deles, eu via Jesus na cruz, e não era um impostor, não era um substituto. Era ele. E eu sabia, no fundo, que aquilo era real. Levei 8 meses. 8 meses de dúvidas, de noites em claro, de orações desesperadas. Guia-me, por favor. Mostra-me a verdade. Eu lia, comparava, anotava, questionava. Até que, em uma noite de Halloween de 2020, algo dentro de mim quebrou. Não foi um raio, não foi um trovão. Foi um silêncio. Um silêncio tão profundo que, quando terminei de orar, eu soube que algo havia mudado. Eu havia dito as palavras e Jesus, entra no meu coração. Salva-me e, dessa vez, eu sabia que ele havia ouvido. Mas a batalha não acabou ali. Quando contei para meus primos, para meus amigos mais próximos, eles riram. É o Shaitan te enganando, disseram. Ele faz isso com quem está fraco. E eu quase acreditei. Quase. Porque havia uma voz dentro de mim que não calava: ele é o único que pode te salvar. Então eu liguei para o único homem que eu sabia que não me julgaria, meu tio, um cristão que eu sempre havia ignorado. Preciso te ver, eu disse. Preciso contar o que aconteceu. E, por alguma razão que só Deus conhece, ele estava indo para o Tennessee na mesma época, para comemorar o aniversário de casamento da esposa. Podemos nos encontrar lá, ele disse. E assim fizemos. Passamos 3 dias juntos, e eu não conseguia falar. Não até a última noite. Então, finalmente, eu contei tudo: o sonho, a queda, a voz, a luta. Ele ouviu em silêncio, e quando terminei, ele abriu a Bíblia e leu: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu chorei. Porque era exatamente isso, eu estava cansado. Cansado de carregar o peso de tentar ser bom o suficiente. Cansado de viver com medo. Cansado de fingir que não via a verdade. No dia seguinte, ele foi embora.
E naquela noite, Halloween, eu e minha esposa estávamos em um hotel. Minha mãe ligou. Seu filho comprou uma arma. Não quero isso na minha casa. Eu senti o sangue ferver. Coloque ele no telefone, eu disse. Quando ele atendeu, eu explodi. Escuta aqui. Você vai levar essa arma até a delegacia agora. E quando eu chegar, vou te bater com ela. Ele riu. Você não vai fazer nada. E algo em mim se quebrou de novo. Mantenha essa energia, eu disse. Estou chegando em 7 horas, porque eu não ia esperar até o dia seguinte. Desliguei o telefone na cara dele e comecei a gritar com minha esposa e minha prima, jogando a culpa em cima delas. É culpa sua, sabia? É por isso que eu e meu filho estamos confusos, porque você sempre defende ele, sempre toma o partido dele, e agora olha só no que deu. Escuta aqui, você tem 10 minutos para juntar suas coisas. Se não fizer as malas, eu vou embora. Estou te avisando agora mesmo, arrume um jeito de voltar para casa de avião. Saí do quarto e entrei no elevador. E ali, dentro daquele espaço apertado, ouvi aquela voz que sempre esteve comigo. Eu posso te ajudar. Lembra de mim? Lembra de mim? Depois, a voz de um anjo. Então eu pensei, para com isso. Não quero ouvir essas coisas. Pare. Era como se minha mente estivesse tentando me enganar. Mas eu sabia que não era só isso. Sentei no meu caminhão. A noite estava linda, clara, sem uma nuvem no céu. Olhei para cima e chorei. Comecei a cantar baixinho na minha cabeça, como se estivesse me preparando para o que viria. Vou voltar para Michigan e vou machucar esse garoto. Foi a gota d'água. Ele quebrou o último fio de paciência que eu tinha. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim resistia. Olhei para o céu de novo e disse, você não para de me perseguir, não é? Aparece para mim desde os meus 12 anos. Se você é quem diz ser, venha ao meu coração agora e me fale. Preciso voltar um pouco atrás. Meu tio, o cristão da família, já tinha voltado para casa. Eu não sabia exatamente como fazer aquilo, então liguei para ele de novo. Tio, por favor, eu falei certo. Ele não acreditou no que estava ouvindo. Sério? Você tem certeza? Tem mesmo? Eu respondi, estou 100%. Não aguento mais. Estou desesperado. Essa é minha última esperança. Não consigo fazer isso sozinho, não depois de tudo o que aconteceu comigo. Ele me pediu para repetir depois dele. Eu estou aqui. Você acredita que Jesus morreu na cruz por você e ressuscitou no terceiro dia pelos seus pecados? E eu disse, sim. Eu acredito. Eu realmente acredito. E, no fundo da minha alma, eu sabia que era verdade. Sempre soube, mas tentei negar com todas as minhas forças. Meu tio ficou emocionado, com a voz embargada. E eu também senti algo estranho acontecendo. Algo que não dava para explicar. Desliguei o telefone e olhei para o céu de novo. Por favor, confirme que você está no meu coração. Foi então que senti um peso sair de mim. Uma escuridão, uma pressão que eu carregava há anos, simplesmente se desfez. Meu corpo todo formigou, como quando o braço fica dormente. Era assustador, mas ao mesmo tempo, libertador. Saí do caminhão, subi para o quarto do hotel e abri a porta. Minha esposa estava arrumando as malas. Fui até ela e a abracei com força, sem dizer nada. Só depois de um tempo, quando ela já estava chorando, eu falei, amor, me desculpa. Preciso te contar uma coisa. Por favor, só escuta. Ela me olhou assustada, e eu continuei, eu tive que fazer isso. Tive que pedir para Jesus me salvar. Não tive escolha. Eu me entreguei. Ele é meu Salvador. Ele é meu Senhor. É isso. Preciso acreditar nele. Não é uma opção, é uma necessidade. Algo dentro de mim me obrigou a fazer isso. Não entendo direito, mas eu sei que é verdade. Quando você sabe, você sabe. Chorei sem parar. Ela não conseguia acreditar no que ouvia.
Estamos juntos há 27 anos, e ela me disse que aquele foi o primeiro abraço dela que sentiu algo diferente em mim. Nunca senti um abraço assim antes, ela falou. E eu fiquei apavorado. Será que fiz a coisa certa? A dúvida começou a me consumir. Liguei a TV sem pensar, e uma coral gospel cantava sobre alguém passando por momentos difíceis, sobre fardos pesados. Era exatamente o que meu tio tinha mencionado antes, Salmo 102:8 ou 1121, não lembro direito. Mas era como se o versículo estivesse ali, na minha frente. Desliguei a TV e fui para a sacada. O hotel tinha fogueiras para os hóspedes, e naquela noite linda, estranhamente, não havia ninguém lá. Em outras épocas, como na semana do Halloween no Tennessee, os lugares estariam lotados, com festas e gente por toda a parte. Mas ali, só havia 4 fogueiras vazias. Chamei minha esposa, preciso de ar. Vem comigo? Ela concordou. Sentamos perto de uma das fogueiras, e eu contei o que estava acontecendo. Então, do nada, uma mulher apareceu na sacada do quarto ao lado. Ela estava fumando e olhou para mim. Olha para trás, ela disse. Virei, pela primeira vez na vida, vi algo que nunca imaginei ver, a lua. Não era uma lua qualquer. Eram 3 luas, com anéis ao redor, como se estivessem bem próximas da Terra. Parecia um close, como se o satélite tivesse se aproximado de repente. Os anéis formavam uma espécie de olho no céu. Meu coração disparou. Isso é para você, ele sussurrou. Minha esposa olhou para mim e repetiu, acho que é para você. Eu não sabia o que pensar. O que isso quer dizer? Meu coração disse que é para mim. O que está acontecendo? Não fazia sentido. Não pode ser real, eu pensava. Não pode. Mas ali estava. Era tarde, já passava da meia-noite. Voltamos para o quarto porque precisávamos descansar para a viagem do dia seguinte. Mas eu sabia que não conseguiria dormir. E não consegui mesmo. Chorei sem parar, desde o Tennessee até Michigan. Minha esposa teve que dirigir, porque eu não parava de soluçar. Não importava o quanto eu tentasse, as lágrimas não paravam. Era um amor que eu nunca tinha sentido antes, uma segurança que me envolveu de repente. Todos os meus medos, especialmente o medo da morte, que sempre me paralisou, desapareceram na mesma hora. Eu não conseguia acreditar. Enquanto chorava, comecei a falar com Deus. Por favor, Senhor, me dê propósito para ter certeza de que não era imaginação. Quando um cliente entrou, eu estava pulando, me abaixando, tocando os dedos dos pés, tudo sem sentir absolutamente nada. Nenhuma dor, nenhum desconforto, como se nunca tivesse tido problema nenhum. Eu não conseguia acreditar. Fiquei parado no meio da loja, olhando para as minhas mãos, mexendo os dedos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Era como se alguém tivesse apertado um botão e desligado toda a dor. E o mais incrível, eu sabia, no fundo, que não era coincidência. Era ele. Era Deus me mostrando, mais uma vez, que estava ali, que me ouvia, que respondia. Naquele momento, tudo fez sentido. O sonho que eu tinha tido anos antes, o mesmo trecho de Apocalipse 22 que eu estava lendo, a cura instantânea. Era como se todas as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Eu tinha pedido um sinal, e ele não só me deu um, mas vários. E agora, ali estava eu, testemunhando o milagre com meus próprios olhos. Mas não era só sobre a cura física. Era sobre algo muito maior. Era sobre a confirmação de que eu não estava sozinho, de que minha fé não era em vão. Eu tinha passado anos com medo, medo da morte, medo do julgamento, medo de decepcionar minha família, medo de ser rejeitado. E, de repente, tudo isso parecia pequeno diante do amor que eu estava experimentando. Eu me lembro de ter fechado a loja mais cedo naquele dia, não porque estava com dor, mas porque precisava processar o que tinha acontecido. Sentei no carro com minha esposa e comecei a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Eu não conseguia parar de agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado por não me abandonar.
Obrigado por me mostrar que o Senhor é real. E foi aí que entendi algo que mudou tudo: Deus não nos ama porque somos perfeitos. Ele nos ama apesar de nossas falhas, de nossos medos, de nossas dúvidas. Ele nos ama mesmo quando não merecemos, mesmo quando estamos quebrados, mesmo quando achamos que não há mais esperança. E esse amor não é algo que a gente conquista, é algo que a gente simplesmente recebe. Desde aquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Não porque os problemas desapareceram, mas porque aprendi a enxergá-los de outra forma. Aprendi que, mesmo nas horas mais escuras, Ele está ali, trabalhando de maneiras que a gente nem sempre entende. E que, às vezes, os sinais mais poderosos não são os que a gente pede, mas os que Ele escolhe nos dar, no momento certo, da forma certa. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada lágrima, cada medo, cada dúvida me trouxe até aqui. E se eu pudesse voltar no tempo e falar com aquele homem que chorava no carro, indo de Tennessee para Michigan, eu diria: confie. Mesmo quando não entender, mesmo quando tudo parecer impossível, confie. Porque Ele nunca te deixou. E nunca vai deixar, entendem? E às vezes, a cura chega de um jeito que a gente nem acredita ser possível. Eu me peguei duvidando. Como assim? Não é possível que essa dor tenha sumido assim, do nada. E era real. A dor que me acompanhava havia anos, aquela pressão na cabeça, aquela sensação de que algo estava errado dentro de mim, simplesmente desapareceu. E não foi só por um dia. Foram 2 anos e meio sem ela voltar. Incrível. Impressionante. Como se alguém tivesse aberto uma porta que eu nem sabia que existia. E é por isso que eu uso essa camisa. Porque a cobra, para mim, não é só um símbolo, é poder. Poder de transformação. Eu gritei o nome dele uma vez, e ele me devolveu a vida. Me devolveu as costas, que viviam travadas. Me devolveu um amor que eu nem sabia que existia. Porque, veja bem, eu achava que sabia o que era amor. Mas você só conhece o amor verdadeiro quando ele te abraça. E esse amor não cabe em palavras. É maior do que qualquer explicação. É algo que te faz querer viver só para glorificá-lo, para fazer qualquer coisa que o agrade. E hoje, fazendo coisas como essa, compartilhando essa história, eu nunca imaginei que chegaria aqui. Não há dinheiro no mundo que me pagasse para arriscar minha alma por causa de palavras ou crenças alheias. Porque, no fim, o que importa é o que está escrito em Provérbios 3, 5, 6. Não confie na sua própria compreensão, em todos os seus caminhos, reconheça-o, e ele endireitará as suas veredas. O problema é que as pessoas querem entender Deus. Querem encaixá-lo em suas próprias lógicas, como se ele coubesse na nossa mente limitada. Mas Deus não foi feito para fazer sentido para nós. Nossa capacidade de raciocínio é pequena demais. Como explicar o infinito com uma mente finita? Por isso ele diz: confie em mim. Não é sobre entender, é sobre entregar. Entregar as dúvidas, as dores, as perguntas sem resposta. Porque, mesmo quando não entendemos, Ele está agindo. E eu sei disso porque, quando você conhece esse amor, você sente em cada respiração. Eu não consigo mais viver sem Ele. Ele está em cada pensamento, em cada decisão, em cada batida do meu coração. Quando você experimenta essa esperança, essa certeza de que, mesmo nos momentos mais escuros, Ele está ali, você nunca mais consegue desviar o olhar. Você se torna um tolo se tentar. Lembro de quando você mostrou sua Bíblia, Amir, toda marcada, cheia de anotações. Dá para ver a fome que você tem pela verdade, pela presença de Deus. E eu queria te perguntar, como foi esse processo para você? Como essa busca se relaciona com sua fé muçulmana? Como é essa jornada hoje? Eu também marquei minha Bíblia, sabe? Não só destaquei os versículos, eu escrevi nas margens, anotei o que tocava meu coração, o que respondia às minhas dúvidas. E o mais incrível é que, toda vez que eu lia algo que não entendia, ele me mostrava a resposta. Era como se ele estivesse falando diretamente comigo através daquelas páginas. E eu sabia que a Bíblia era verdadeira não só porque via meus sonhos ali, mas porque, antes mesmo de eu ler, ele já tinha me falado sobre aquilo.
Era uma conversa. E tem uma história que eu quase esqueci de contar. Quando eu morri e voltei, durante aqueles 8 meses em que eu li o Alcorão e a Bíblia ao mesmo tempo, algo aconteceu. 3 meses depois, minha esposa me ligou. Eu atendi, e logo percebi que algo estava errado. Ela parecia aflita. Amor, você tem um tempinho? Preciso te contar uma coisa. Eu disse que sim, e ela começou a descrever um sonho que tinha tido. No sonho, ela estava no nosso closet, dobrando roupas. Tínhamos uma lavadora e secador empilhadas ali, para não precisar descer até o porão por causa de uma roupa ou outra. As portas do closet tinham espelhos grandes, e quando ela se levantou depois de dobrar as roupas, a luz refletiu no espelho e a cegou. Ela entrou em pânico. Foi quando sentiu alguém tocar seu ombro direito. Uma presença que a acalmou na mesma hora. Minha esposa nunca leu a Bíblia. Ela é muçulmana, não sabe nada sobre cristianismo. Mas, no sonho, ela perguntou: "Quem é você? Por que não consigo te ver?" E a voz respondeu: "Você não é forte o suficiente para me ver." Depois, perguntou: "Onde está Amir? Onde está o meu Amir?" E completou: "Amir está voltando. Mas quando ele voltar, diga a ele, Jeremias 33:3. Nós nunca tínhamos ouvido falar desse versículo. Mas, no mesmo dia, uma mulher a cortou no trânsito, e minha esposa viu o adesivo no carro dela, Jeremias 33:3. Ela ligou para mim, e eu procurei na hora. O versículo dizia: "Clame a mim, e eu responderei e lhe revelarei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece." Eu fiquei sem palavras. "Será que foi por causa de tudo que eu tenho te contado sobre o que aconteceu comigo?" perguntei. Ela disse que sim, mas que tinha esquecido do sonho até aquele momento. E então, de repente, aquela mulher apareceu na vida dela. Coincidência? Não existe coincidência quando Deus está no controle. É assim que ele age. Ele se revela de maneiras que a gente nem imagina. Mas as pessoas precisam abrir os olhos. Tem tanta coisa que ele nos mostra, mas muitos não enxergam. Não querem enxergar. E depois de tudo isso, depois de experimentar esse amor que ele me deu, eu posso dizer com toda certeza, nada vai tirar isso de mim. Nada. Como eu já disse antes, amigos, familiares, primos, todos vieram com perguntas, acusações, julgamentos. Como você pode fazer isso? Como pode abandonar a fé da sua família? Você não acredita em mais nada. Até minha família fez uma intervenção. Quando contei para o meu pai, ele me expulsou de casa na mesma hora. Não quis ouvir explicação. Não deixou eu terminar uma frase. Ele só gritou, em árabe: "Saia da minha casa agora. Você é um traidor." Eu me levantei, pedi desculpas e saí. Mas, no dia seguinte, ele me mandou uma mensagem. "Como você pôde fazer isso? Você é o filho mais velho, deveria carregar o nome da família. Como vai abandonar o Islã assim?" E não parou por aí. Tias, primos, todo mundo de Beirute ligando, perguntando, pressionando. Mas eu respondi a todos a mesma coisa: não importa o que aconteça, eu sempre vou ser seu filho. Sempre. Mas cabe a vocês decidir se querem que eu seja. Eu sempre vou ser seu pai, seu filho, seu irmão. Mas a escolha é de vocês. Hoje, meu pai e eu estamos bem, mas não somos mais como antes. Nada é como era. E, de certa forma, eu entendo. Porque a Bíblia já dizia que isso aconteceria. Jesus avisou que ele não veio trazer paz, mas espada. Que famílias se dividiriam por causa dele? E eu vivi isso na pele. Mas, mesmo assim, não me arrependo. Porque o amor que ele me deu não tem preço. Não tem volta. É eterno. Não vou acreditar nisso. Mas não vou para o inferno por ninguém, especialmente por aquele sentimento de desesperança que nunca mais vou sentir, que nunca mais vou passar. E minha família tentou fazer uma intervenção. Eles me enganaram, dizendo para ir a um churrasco na casa de um tio muito religioso. Então,
Quando cheguei ao quintal, vi todos aqueles homens sentados em volta e logo percebi que era uma armadilha. Mas não só era uma armadilha, também era a minha chance de contar o que estava acontecendo, porque meu pai não me deixava explicar nada. Ele não queria ouvir. Só queria que eu respondesse aos questionamentos dele e dos meus primos o tempo todo. Quem é Jesus para você? Quem é Deus? Quem é Maomé? Eles faziam perguntas cheias de armadilhas, sorrindo, rindo, como se estivessem me testando. E eu me levantei. Escutem, eu disse. Vou falar isso uma vez só. E apontei para cada um deles. Eu não vou para o inferno por vocês. Não vou para o inferno por você, nem por você, nem por você, nem pela minha esposa, nem pelos meus filhos, nem por ninguém. Não vou. Se isso significa que ninguém mais vai querer falar comigo, tudo bem. Estou em paz com isso. Porque, no fim das contas, vocês vão estar sozinhos. Ninguém vai estar lá para interceder por vocês. Ninguém vai dizer, Deus, por favor, dê uma chance a ele. Ele é gente boa. Não. Só vai ter Jesus. Só ele. E quanto antes as pessoas entenderem isso, mais cedo essa vida vai fazer sentido. Porque aí vocês vão ter essa confiança, essa segurança. E quando você está nas mãos dele, como ele diz, quando está nas mãos do Pai, ninguém pode te arrancar. Nunca. Houve momentos em que duvidei. Pensei, talvez eu precise voltar atrás. E então ele me dava um sonho. Um deles foi assim, um homem muito bonito estava ali, segurando um Alcorão magnífico, com páginas douradas, escrito em árabe, tudo perfeito. Ele me chamava, volte para o Islã. Volte para lá. Você tem que voltar. E mostrava versos sobre o que acontece com quem abandona a fé, sobre o castigo para quem associa outros a Deus. Enquanto ele se aproximava com o livro, eu recuava, dizendo, não, Jesus me disse. Na mesma hora, ele ficou furioso. Jogou o Alcorão no chão e se transformou em um réptil gigante, uma espécie de dragão de uns 4 metros. Assustei-me e pulei pela janela. Quando caí, algo estava na minha mão, não era uma espada, era uma cruz. E, no mesmo instante, o Espírito veio sobre mim e disse, volte lá. Eu estou com você. Não senti mais medo. Corri de volta, chutando a porta. Dentro do quarto, estava tudo escuro, mas a cruz iluminava como uma lanterna. Procurei por ele. Onde você está? Vamos, onde foi? Tenho Jesus agora. Onde você vai se esconder? Então, vi uma porta entreaberta. Ele espiou, com os olhos vermelhos, enormes, ardendo. Mas, assim que viu a cruz, desapareceu. Na mesma hora. Isso me fez pensar. Se Alá é o único Deus e o Alcorão é a palavra dele, por que o demônio não teve medo nem de um, nem do outro? Mas teve medo da cruz, teve medo do nome de Jesus. Uma única vez que você vê isso, é de deixar qualquer um sem palavras. É impressionante como ele é poderoso, como o amor e a proteção dele são reais. Quando você se sente protegido assim, nada mais pode tirar isso de você. Nada vai me fazer mudar de ideia. Nunca vou voltar atrás. Devo a ele meu último suspiro. Devo a ele tudo. Não há nada que eu possa fazer para retribuir, porque essa sensação é indescritível. Não desejo isso nem para o pior ser humano do mundo. Nunca. Só desejo que as pessoas percebam o quanto são amadas. É só confiar em Deus. É só isso que ele pede, amor e confiança. Porque ele nos ama tanto. Ele nos deu todo o tempo do mundo. E seu Filho unigênito mostrou, repetidas vezes, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Os sonhos, os sinais, foi incrível. Hoje, anoto todos os meus sonhos para não esquecer. Desde que fui salvo, tive experiências assim umas 12 vezes. E não só em sonhos, na vida real também. Uma vez, pedi algo a ele, e ele me respondeu. Era uma noite linda, quase meia-noite, e eu estava em uma fogueira perto da minha casa. Minha esposa tinha ido dar banho no nosso filho, e uma voz no meu coração disse, vá para a praia.
Havia uma praia no camping, e era linda. Mas eu não entendia por que deveria ir por quê? Para quê? Mesmo assim, não o ignorei. Sempre que ouço essa voz, algo bom acontece. Então, fui. Não tinha ninguém lá. Estava escuro, mas o céu, as estrelas pareciam infinitas, como se eu estivesse no espaço. Nunca tinha visto tantas. Agradeci a Deus por aquela noite perfeita. Senhor, o Senhor é incrível. Olha só esse mundo que criou, e como nós o destruímos. Como o tratamos com tanta ingratidão, de tantas formas. É revoltante. Mesmo assim, Ele nos ama. E orei, por favor, Deus, mostre que ainda está comigo. Mostre que me ouve. Por favor, preciso saber. Enquanto eu orava, ouvi, abra os olhos. No mesmo instante, uma estrela cadente cruzou o céu. Pulei da cadeira de praia em que estava deitado, caí de joelhos e agradeci. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Não consigo acreditar que você está realmente fazendo isso por mim. É como se, o que é isso? E então, tipo, uau, sabe? Eu fico pensando, uau, você me trouxe aqui, me disse para ir a esse evento, para ouvir essa mensagem. E eu orei, e você me mostrou isso. Sabe como é incrível? É impressionante como ele responde às minhas orações, sabe? Quer dizer, quando a gente reza com todo o coração, com toda a alma, ele responde. Ele responde mesmo. E as pessoas precisam entender uma coisa, é preciso buscar a Deus o tempo todo, não só quando as coisas estão ruins. Muitas pessoas só se lembram de Deus quando estão em dificuldade, quando precisam de algo. Elas tentam usar Deus como se ele fosse um recurso, um último recurso. Ah, por que Deus fez isso comigo? Ou por que Deus permite isso? Elas só querem Deus quando é conveniente, quando estão sofrendo. Mas quando tudo está bem, quando a vida está tranquila, as pessoas esquecem de agradecer. Esquecem de reconhecer que até os momentos bons são dádivas dele. E isso é doloroso. Eu nunca tinha percebido essas coisas até que o Espírito Santo começou a agir em mim. Quando recebi o Espírito, foi como se meus olhos se abrissem para uma visão de 360 graus. Tudo passou a fazer sentido. Minhas orações são respondidas. Deus é tão maravilhoso. O que Ele faz por mim é simplesmente incrível. Tive tantos sonhos, tantas experiências. Por exemplo, você se lembra daquele sonho em que Ele me mostrou o céu? Sim, foi por isso que mencionei o Apocalipse 22. Foi quando minha coluna foi curada. No sonho, eu estava no céu, em um vale lindo. As cores eram indescritíveis, mais vibrantes do que qualquer palavra poderia explicar. Era um verde tão intenso que parecia que tudo estava nas mãos de Deus, vivo, pulsante. Havia árvores por toda parte, e cada uma delas tinha alguém de pé embaixo. Fiquei impressionado. Nossa, como é lindo! Mas por que todos estão debaixo das árvores? Então entendi, era a árvore da vida. Eu segurava um livro na mão e, a princípio, pensei que fosse uma Bíblia. Só depois, ao ler as Escrituras, percebi o que realmente era. Mas naquele momento, eu só sabia que era um livro importante. Enquanto observava o vale, vi uma cachoeira descendo do céu, como se viesse de uma montanha, mas não dava para ver o fim. A água não era água comum, eram diamantes, vivos, brilhantes, cintilando como se cada gota tivesse vida própria. Tudo ali era vivo, as árvores, a grama, até o ar parecia respirar. Fiquei fascinado pela cachoeira e quis entrar nela. Quando passei por ela, me deparei com um castelo enorme, todo branco e dourado, reluzente. Abri uma das portas e encontrei crianças sentadas ao redor de uma mesa, desenhando ou lendo livros. Não eram livros comuns, mas algo que transmitia paz e alegria. Então vi Jesus. Ele estava de costas para mim, escrevendo algo, e no mesmo instante corri ao redor da mesa, contornando as crianças, e gritei, Jesus! Não acredito que finalmente estou vendo você! Esperei 30 anos por este momento. Ele se virou e disse, estou aqui. Que bom te ver de novo.
Quando nos abraçamos, foi como se todo o amor do universo estivesse naquele gesto. Enquanto o abraçava, olhei pela janela atrás dele e vi estrelas, flores gigantes que se moviam como se dançassem ao vento. Eram como girassóis, mas de cores diferentes, e pareciam acenar para mim. Eu não queria soltar. Por favor, não me mande embora. Não quero ir, implorei. Ele respondeu, você precisa voltar, mas prometo que nos veremos de novo. E eu me agarrei a essa promessa como se fosse a coisa mais preciosa da minha vida, porque sei que ele nunca falha. Foi nesse momento que entendi que o livro que eu segurava era o livro da vida, não uma Bíblia. Deus me mostrou onde eu estaria antes de aceitá-lo, o inferno, e para onde iria depois, por causa dele. Foi como fechar um ciclo. Ainda hoje, quando me lembro desse sonho, sinto o amor que ele me deu. Mas não foi o único sonho. Em outro, ele me levou a um tribunal. Era um lugar de madeira nobre, tão belo que parecia esculpido à mão, com um tamanho impressionante, como um estádio gigante. Não havia ninguém ali, apenas um púlpito no centro, com um microfone. Jesus estava atrás de mim, guiando-me, e eu não conseguia vê-lo, mas ouvia sua voz. Ele me explicou que, no dia do juízo, haveria um homem com uma voz forte que anunciaria a verdade sobre Cristo às nações árabes. Disse que seria um jordaniano, alguém que levaria a mensagem com poder. O tribunal era tão grande que poderia abrigar o mundo inteiro. Havia assentos em todos os níveis, como se fossem camadas infinitas, e a grandiosidade daquele lugar me deixou sem palavras. Depois, tive outro sonho, o arrebatamento. As pessoas que estavam com Cristo formavam uma fila, enquanto as que seriam deixadas para trás estavam do outro lado, separadas por um espaço vazio. Era estranho, porque, apesar de estarem próximas, não podiam nos alcançar. Os que estavam do outro lado, seus rostos demonstravam desespero, mas não havia nada que pudessem fazer. Era como se uma barreira invisível os impedisse de cruzar para o nosso lado. E então, de repente, tudo começou a subir, lado. Então, eu olhava ao redor e pensava, meu Deus, essas pessoas, como eu queria que tivessem ouvido. Não conseguia tirar essa frase da cabeça. Quase podia cantar para mim mesmo, eu queria que tivessem ouvido. E ali estava meu tio, aquele tio religioso, pulando, tentando me alcançar, os olhos arregalados de choque, como se não acreditasse no que via. Ele não conseguia chegar até mim, mas eu fui até ele. Cheguei perto, o segurei pelos braços e disse, tio, o que foi? O que vai fazer agora? Ele me olhou, desesperado, e eu continuei, tio, eu tentei te avisar quando estávamos vivos. Tentei te dizer, mas você não acreditou. Você não quis acreditar. Disse que eu estava errado, que não era assim. E então, com toda a dor que sentia, tive que dizer, não posso mais te ajudar. Você precisava ter pedido a Jesus para te salvar. Era a mesma coisa que meu anjo me dizia em todos os sonhos, você tem que pedir a Jesus, porque só Ele pode te salvar. Mas ele não ouviu. E, de repente, ele se foi. Foi deixado para trás. Depois, tive outro sonho, uma enchente. A água cobria tudo, as ruas, os mares, os carros. Tudo estava submerso, e a correnteza era tão forte que arrastava tudo pelo caminho. Então, vi meu primo. Ele gritava, desesperado, me ajuda! Me ajuda! Vou me afogar! Tentei pular na água para salvá-lo, mas a força da corrente era demais. Agarrei-me a um poste, vendo-o ser levado, enquanto gritava, rápido! Chama Jesus! Pede a ele para te salvar antes que seja tarde! Agora! Agora! Mas ele não fez. E se afogou. É difícil quando você tenta avisar as pessoas e elas não acreditam. Elas simplesmente não querem ouvir. E eu entendo, porque desde que nascemos, somos programados de uma certa forma. No meu caso, desde o primeiro momento, fui ensinado a ser muçulmano. Meu pai, meus tios, todos sussurravam no meu ouvido, Allah, Muhammad. Nunca cometa shirk. Nunca abandone sua religião. Essas duas coisas, diziam,
levavam direto ao inferno, sem perdão, sem exceções. E quando você cresce com essa mentalidade, é quase impossível aceitar qualquer outra coisa. Não é só o medo, é o medo de perder a família, de decepcionar quem você ama. Para nós, a família é tudo. E abandonar a fé? Era a maior vergonha. Mas eu não tive escolha. Como ignorar algo que Deus me mostrou tantas vezes? Como fechar os olhos para tudo aquilo? Se eu tivesse morrido em qualquer um daqueles momentos, teria ido para o inferno. E no Islã, não há garantia de salvação. Dizem, Allah sabe. Mas a verdade é que não há livre-arbítrio. Você já está predestinado antes mesmo de nascer, ou para o paraíso, ou para o fogo. E não importa quantas vezes você ore, quantos jejuns faça, quão religioso seja. A menos que morra em uma guerra santa, em nome de Allah, não há garantia de nada. É irônico, você pode passar a vida inteira seguindo as regras, mas, no fim, não tem certeza de nada. E falando em guerra, é isso que está acontecendo agora, enquanto conversamos. O que eu diria para quem está envolvido nisso? O mesmo que já disse antes, o problema é que nenhum dos lados tem o amor de Jesus. Jesus é o príncipe da paz. Sem ele, não há paz, nem de um lado, nem do outro. Eu odiava os judeus. Sim, eu os odiava. Por terem virado as costas para Allah, por tudo o que faziam com os palestinos. Era assim que eu via as coisas. Mas hoje? Amo a todos da mesma forma. Amo os judeus, amo os palestinos, porque fomos criados à imagem de Deus. E tudo que Deus criou, eu amo. Não importa o que seja. Se Deus fez, eu respeito, até uma formiga, até uma mosca. Falando em moscas, bem, esse é um assunto para outra hora. Mas já adianto, as pessoas acham que sou louco quando conto certas coisas. Mas eu vi uma mosca voltar à vida em nome de Jesus. Tudo que Deus criou me fascina e me enche de amor. Não é culpa das pessoas acreditarem em algo que não é verdade. Não é culpa delas terem ódio, raiva, hostilidade. Sem Jesus, o coração humano é só trevas. Seja judeu, palestino, russo, ucraniano, sem Cristo, o mundo é um caos. Não há paz. Não pode haver. E o objetivo do inimigo é justamente esse, nos dividir. Ninguém ama ninguém de verdade. Todos querem se aproveitar uns dos outros, todos querem ser donos da verdade, todos acham que sabem tudo. Mas eu tenho uma notícia, ninguém sabe de nada. É por isso que existem tantas religiões, tantas guerras, tanta violência. As pessoas se matam, se odeiam, porque estão perdidas, cegas, enganadas. Precisamos de Jesus como Salvador mais do que nunca. Especialmente agora. E é assim que você sabe que a Bíblia é verdadeira, tudo o que está acontecendo já foi profetizado. Está tudo ali, diante dos nossos olhos, e as pessoas ainda se recusam a ver. Todos os sinais, toda a maldade do mundo, nada vai melhorar até que Jesus volte. É a única esperança. Venha logo, Senhor. É só o que eu peço. Venha logo. Mas tudo está no tempo dele. Seus caminhos não são como os nossos. As pessoas tentam entender Deus, tentam decifrá-lo, mas ele é maior do que nossa compreensão. E, no fundo, todos nós, nunca conseguiremos compreender plenamente. Nunca entenderemos por que ele age como age. Seus caminhos são misteriosos, e tudo o que ele faz tem um propósito. Tudo. Assim como Jesus, por mais que o neguem ou questionem, ele nasceu perfeito por um motivo. Nasceu de uma virgem por um motivo. Viveu sem pecado por um motivo. E esse motivo é por nós. Para que pudéssemos nos reconciliar com Deus, porque Ele é a ponte. Sem Ele, estamos separados. Foi Adão quem, com um único pecado, rompeu essa ligação com Deus. E nós? Nós pecamos todos os dias, de incontáveis formas. Por mais que oremos, jejuemos ou nos esforcemos, ainda caímos. Ainda somos trapos imundos. Sempre ficamos aquém da glória de Deus. Ele é tão perfeito, tão santo, que merece e exige perfeição.
E não há ninguém perfeito, exceto Jesus Cristo. Por isso ele é perfeito, o Cordeiro de Deus, sem mancha e sem culpa. As pessoas perguntam: por que Deus fez tudo isso? Por que não perdoa simplesmente? Mas Deus também é justo. Ele não volta atrás em sua palavra, não muda de ideia. Tudo está estabelecido, porque ele é perfeito. E, no entanto, muitos insistem em questionar: por que Deus fez isso? Por que permitiu aquilo? Mas no dia do juízo, quando estiverem diante dele, poderão perguntar. Nós não temos todas as respostas. Nunca teremos. A cada dia aprendemos algo novo, mas por mais que leiamos a Bíblia, o Alcorão, os Vedas, não importa, nunca decifraremos Deus por completo. Nosso cérebro usa apenas uma fração de sua capacidade, e por um motivo, só conhecemos o que é terreno. Por isso Jesus disse: eu vos falo das coisas deste mundo, e vós não entendeis. Como, então, vos falarei das coisas celestiais? É impossível compreender plenamente. Mas quando temos fé e amor, nada mais importa. Nada pode abalar essa certeza. E é aí que entra a esperança. Essa palavra, esperança, está gravada em minha vida. Você não faz ideia do que ela significa. Esperança e desespero são opostos, e a mensagem da cruz, de Jesus, da sua história, é justamente essa, a esperança. O que vem depois da morte, o sentimento de desamparo, é algo que ninguém pode imaginar. Ninguém está preparado para isso. É pior do que saber que não haverá socorro. Porque, mesmo quando eu pensava que Deus ainda me ouviria, que Ele responderia ao meu clamor, a realidade é outra. Não há segunda chance. Não há volta. Mas você está aqui hoje. Está aqui para ouvir essa mensagem. E se não acredita em mim, se me chama de mentiroso, de farsante, se diz que estou sendo pago para falar isso, não importa. Tenho Deus como minha testemunha. É só dele que preciso. Todos podem duvidar, me desafiar, pedir provas. Recite a Fatiha. Responda a isso. Tentam me pegar em contradições para provar que não sou um verdadeiro muçulmano. Mas não tenho que provar nada a ninguém. Só tenho que prestar contas a Jesus Cristo. O resto não importa. Mesmo que eu diga o que vocês querem ouvir, ainda assim me chamarão de mentiroso, ainda me odiarão. Então, não adianta. Só quero agradecer por essa oportunidade de compartilhar com vocês. Há tanto mais a dizer. Mas o que realmente importa é que as pessoas entendam, alegrem-se. Vivemos reclamando de coisas que não têm importância. Se está devendo contas, se perdeu o emprego, se algo deu errado, e daí? Amanhã ainda estará lá. Na semana que vem, ainda estará lá. Nada disso vale a pena viver sem esperança. Esta vida é um sopro. Estamos aqui, num piscar de olhos, já teremos partido. E então, todos enfrentaremos a mesma realidade, ou cairemos num abismo sem fim, ou seremos recebidos na eternidade. Para alguns, será tarde demais. Eu tive a sorte de entregar minha alma antes que meu corpo desistisse. Mas para outros, será instantâneo. O corpo morre, a alma é julgada, e não há perdão, não há outra chance. Por isso, é preciso crer. É preciso saber que Jesus é quem ele diz ser. Que ele fez o que prometeu. Isso não é teoria, é fato. Está registrado na história, comprovado na terra. O poder do nome de Jesus transforma vidas, muda realidades. Não precisamos de visões, de sonhos, de sinais extraordinários. Está tudo diante de nós. Só precisamos fazer o que ele disse, amar uns aos outros, dialogar, buscar entendimento. Até Deus, em Isaías, diz: vinde, pois, e arrazoemos. Ele quer conversar conosco. Como isso é lindo! As pessoas imaginam Deus como um velho de barba branca apontando o dedo. Isso é pecado, você vai para o inferno. Aquilo é pecado, você vai para o inferno. Mas ele é amor. Amor puro. E esse amor liberta. Liberta do peso, da esperança. A Escritura diz, em Mateus 11:28, vinde a mim,
todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Esse é o Deus que temos em Jesus. Quem mais poderia dizer algo assim? Que outro profeta prometeu descanso para a alma? Ninguém. É assim que sabemos que Jesus é quem ele diz ser. Senhor, mudou minha vida. Obrigado. Obrigado, Deus. Que honra. Que bênção. Pai, venho a ti para te agradecer, para te glorificar. Obrigado por esta oportunidade, por este momento em que me permitiste compartilhar minha história. Para aqueles que duvidam, para os perdidos, para quem busca respostas, Deus, oro para que tu os alcances. Que eles sintam tua presença, que encontrem a verdade. Que ninguém saia daqui hoje sem ter ouvido teu chamado. Em nome de Jesus, amém. Que tu os respondas, Senhor. Que tu te reveles a eles. Está escrito, peça-me, e eu te mostrarei coisas grandes e poderosas que você não conhece. E o Senhor diz, confie em mim. Você está batendo a nossa porta, e tudo o que precisamos fazer é abri-la para que entre. Deus, tu tens feito maravilhas diante dos nossos olhos. Vamos libertar essas almas perdidas. Sim, eu oro por essas pessoas. Oro pelos meus irmãos e irmãs. Oro por todos aqueles que buscam de coração, que buscam com sinceridade, com a alma aberta, Senhor. Esses são os que tu amas e respondes, porque conheces os nossos corações. Não há engano diante de ti. Tu sabes quem é verdadeiro, quem é falso, quem perseverará. Ninguém pode zombar de ti, Deus. Isso mesmo. E também quero orar por aqueles que cresceram em outras religiões, em outras crenças, em sistemas que não têm Jesus como centro. Peço que seus corações sejam amolecidos. Que mesmo os mais endurecidos, aqueles que dizem eu não acredito, que tu quebres essa resistência e eles simplesmente digam, Jesus, me mostra. Peço por visitas sobrenaturais para essas pessoas. Que mesmo um pequeno vislumbre de curiosidade, um mínimo de abertura, seja suficiente para que tu te reveles. Que o Espírito Santo da verdade entre e manifeste a tua realidade. Eu declaro visitas sobrenaturais, neste exato momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém.